Veja então, eu peguei agora um exemplo, né, onde a base que está aqui, que é o A, tem que ser positivo dividido de 1, só que agora eu peguei um número entre 0 e 1, né? Um número entre 0 e 1, eu peguei 1 meio, para ver o que vai acontecer com essa função. Então eu chutei os valores, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, da mesma forma que eu tinha feito com o outro. O que acontece com o resultado da função se o x for menos 2? Então vai lá, 1 meio elevado a menos 2, inverte, fica 2 elevado a 2, dá 4. 1 meio elevado a menos 1, inverte, fica 2 elevado a 1, que é 2. 1 meio elevado a 0, todo número elevado a 0 dá 1. 1 meio elevado a 1 dá 1 meio. 1 meio elevado a 2 dá 1 quarto. 1 meio elevado a 3 dá 1 oitavo. Então veja o comportamento dela. Quando é menos 2 deu 4, é o ponto menos 2, 4. Aqui é o ponto menos 1, 2. Ponto 0, 1. Ponto 1, 1 meio. 2, 1 quarto. 3, 1 oitavo. Vamos ver como é que ficaria o comportamento do gráfico dessa função. Como é que seria? Veja, o que eu posso observar aqui? Eu marquei os pontos. Olha lá, quando era menos 2, ele valia 4. Quando era menos 1, valia 2. Quando era 0, valia 1. Quando era 1, valia 1 meio. Quando era 2, valia 1 quarto. Quando é 3, 1 oitavo. Então, veja, essa função ela é explicitamente uma função decrescente, o contrário da outra, né? É uma função decrescente, ela está sempre decrescendo. E da mesma forma, não tem como eu ter 1 meio elevado a x e conseguir um resultado dar zero. Quer dizer, não tem como esse gráfico vir encostar aqui. Quer dizer, por mais que eu aumente o valor do x, eu botei 3, mas se eu botar 1000, 1 meio elevado a 1000, não vai dar zero. Pode dar 0,000, mas a zero não dá. Então, isso aqui não tem como acontecer. Eu não consigo achar um valor para x para acontecer isso. Então, da mesma forma, ela vai acompanhando, 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 mas não encosta. Ela é também sempre uma função positiva. Ela está sempre em cima do eixo x. E furando aqui, sempre também no 0, 1. É um comportamento muito parecido com a outra função, né? Então, o que nós vemos é o seguinte, basicamente, o que a gente precisa saber agora sobre a função exponencial. Então, veja, são dois tipos de função exponencial que a gente vai ter padrão. Primeiro, o a ele tem que ser sempre maior do que 0 e diferente de 1. Então, tá vendo aqui, ó. Então, eu posso pegar qualquer valor do 0 para frente. Mas eu separei em dois casos. O caso onde o a vai estar entre 0 e 1 e o caso em que o a é maior do que 1. Nesse caso aqui, o gráfico dá sempre uma função, o quê? Vou fazer melhor aqui. Então, o gráfico aqui dessa função, quando é, por exemplo, o a valendo meio, dá sempre uma função decrescente, passando aqui no quê? No 1. Quando ele é maior do que 1, ele daria sempre uma função o quê? Uma função crescente, também passando o quê? No 1. Então, são os dois padrõezinhos que a gente tem para o gráfico da função exponencial. Ora decrescente, ora crescente, nunca encostando no eixo x. Não tem jeito, é um dos dois casos em termos de função padrão, né? O exemplo aqui poderia ter aqui y igual a meio elevado a x, que eu já falei. Poderia ser y igual a 1/3 elevado a x. Poderia ser y igual a 0,1 elevado a x, que é 1/10, qualquer coisa desse tipo. Para esse exemplo aqui, não. Aí eu teria y igual a 2 elevado a x. Poderia ser y igual a 3 elevado a x. Poderia ser y igual a 1,2 elevado a x. Né? Qualquer coisa com esse jeito aqui é uma função desse padrão aqui. Então, são os dois padrões que a gente tem para a nossa função exponencial. E é isso que a gente precisa saber pelo instante.